Salve, pessoal! Mano, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre combustível, ou melhor, indicador de combustível e consumo da XRE. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque essa semana passada, teve uma pessoa que ele entrou em contato comigo, que ele estava com algumas dúvidas. Ele tinha comprado recentemente uma XRE e ele disse que ele estava um pouquinho incomodado com a questão do indicador de combustível, e ele até sugeriu que eu fizesse um vídeo falando sobre isso. Então, assim, inclusive ele até me perguntou quantos quilômetros a minha faz com tanque e tal. Então, assim, ó, pessoal, enquanto a moto é nova, uma coisa eu digo para vocês: é muito difícil vocês conseguir definir qual que é a média dela, o consumo. É muito difícil, porque ele muda toda hora. A minha, por exemplo, quando ela era nova, ela fazia 27, 28, às vezes 29, dependendo da situação fazia até 26. Então é muito ruim tu definir o consumo. Por quê? Moto é nova, né? Moto nova, pneu novo, o motor ainda está em fase de amaciamento, tem as pastilhas de freio que ainda não estão 100% ajustadas, então deixa a moto mais pesada, então o consumo ele muda bastante, não tem como tu definir. E depois, à medida que tu vai amaciando o motor, tu vai percebendo que ela vai ficando mais econômica. E inclusive essa pessoa me perguntou quantos quilômetros eu faço com tanque. Cara, agora eu chego a fazer 370, 380 quilômetros com tanque. Aí ainda eu teria mais uns 2 litros de reserva, que daria para mim rodar mais uns 50 quilômetros. Então eu conseguiria andar 400 quilômetros, né? Andando sozinho, que nem eu ando e tal. Só que assim, como eu não gosto de andar com a moto na reserva, então eu considero os 360 por aí, que é mais ou menos aonde ela bate a reserva, né? Então eu encho o tanque, rodo 360, 370 km, ela bate a reserva, né? Então é o que eu considero com tanque. E em relação ao indicador de combustível, né? Ele me perguntou uma dúvida ali quanto ao indicador, né? Que ele disse que ele não acha isso muito preciso, que ele varia bastante. Então, assim, ó, às vezes acontece, tá? Se eu não me engano, é a revisão de 6.000 quilômetros, que é feito o ajuste ali do nível de combustível. Mas acontece, tá? Às vezes dele ficar variando, alguma coisa assim. Por exemplo, tu acabou de encher o tanque, tu roda 50 quilômetros, tu vai ver, baixou um pininho, do nada, né? Abaixou uma luzinha, vamos supor. Aí depois tu desliga a moto, quando tu for ligar o tanque fica completo de novo. Ou às vezes tu abasteceu, tu roda 200 km, não mexe nenhuma luzinha. Aí tu pensa, pô, moto econômica pra caralho, ó, tanque cheio, andei 200 km. Aí quando baixa 2 risquinhos de uma vez só. Acontece. Às vezes tu tá a semana toda rodando com a moto de boa, estrada a nível de mar, né? Estradinha, né? Reta, não muda. Tu vai pegar um trecho de serra, pegou o trecho de serra, já desce para meio tanque na hora. É normal, né? Às vezes acontece, né? Como que eu falei para vocês, depois à medida que vai fazendo as revisões eles vão ajustando. Só que assim, ó, o combustível acaba interferindo um pouco nisso, tá? Então assim, ó, o próprio manual de instruções ele diz, né? Quando tu abastece com etanol, né, ou faz a mistura gasolina e etanol, às vezes tu pode ter uma dificuldade ali na boia de entender a quantidade de combustível que tem dentro. É uma característica do etanol. Ou às vezes quando tu abastece um combustível adulterado, né, pode acontecer desse combustível ter mais álcool ou mais água do que o normal, então isso também altera o funcionamento da boia, tá? Então isso também pode estar ligado. E uma dica que eu dou: sempre procurar abastecer no mesmo posto. Então, por exemplo, eu, em 100% das vezes, quando eu estou na cidade, eu sempre abasteço no mesmo posto, gasolina aditivada Petrobras. E quando que eu saio para outra cidade, que eu preciso abastecer fora da cidade onde eu abasteço, eu sempre procuro aditivada Petrobras. Eu não mudo de combustível, porque o combustível é sempre o mesmo, né? Então, se o combustível é o mesmo, não tem alteração.
né? Então o consumo da moto fica sempre o mesmo, o tipo de combustível é sempre o mesmo, então não muda o consumo, não muda o desempenho, né? Então tu não tem problema quanto a isso. E uma das coisas também que tem que prestar atenção é evitar encher o tanque em excesso, tá? Tem algumas pessoas que, por exemplo, têm o hábito de mandar encher bem o tanque, né? Ah, enche até transbordar. Não é bom, aumenta a pressão dentro do tanque. Isso prejudica tanto a boia como também a bomba de combustível, tá? E também aquelas pessoas que têm o hábito de rodar sempre com a moto na reserva também não é bom, tá? Tem algumas pessoas que, por exemplo, vai abastecer, bota R$10, então o cara bota 10 hoje, bota 20 semana que vem, bota 15 no outro dia. Tipo assim, ó, nunca enche o tanque, sempre fica andando com o tanque vazio praticamente. Isso também não é bom, porque daí tu nunca tá trabalhando com o tanque na capacidade máxima, né? Então com o tempo isso pode dar algum problema. Mas assim, a questão do nível de combustível ali, depois com o tempo vai ajustar, né? E em relação ao consumo, cara, no começo a moto gasta mais mesmo, tá? Aí depois ela vai ficando econômica. A minha, por exemplo, agora tá com 15 mil quilômetros, mas ela tá sempre fazendo faixa de 32, 33 quilômetros por litro, né? Lógico, eu rodando sozinho, né, sem garupa tal, faixa de velocidade em torno aí de 60, 80, 85, 90 quilômetros por hora no máximo, então ela faz uma média bem boa, tá? Mas tranquilo. Esqueci de dizer, mas hoje é domingão. Gravei um vídeo agora e agora tô indo fazer um passeiozinho lá em Rio dos Cedros. Uma viagemzinha de 100 km, 100 km que vai levar 2 horas. Mas também, olha a condição física e estrutural dessa estrada aqui. É ruim pra caralho. Então, pessoal, vídeo feito. Vou deixar por aqui. Depois eu faço outro vídeo pra vocês. Valeu!